No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isso ele disse a respeito do Espírito, que os que nele crescem haviam de receber, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. Vamos orar mais uma vez? Meu Pai, nós estamos aqui diante do Senhor e te pedimos nesse instante a iluminação do Teu Espírito. Pai, que nós possamos compreender, entender o Teu Evangelho, a Tua Palavra e viver, Deus, aquilo que o Senhor aqui nos ensina. Seja com cada um dos meus irmãos que aqui estão, as crianças nessa noite, os adultos, fala aos seus corações, assim eu te peço, assim eu já te agradeço, crendo que o Senhor irá fazer bem mais em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, irmãos. As crianças agora podem começar, viu? Os pais aí controlem seus filhos, suas crianças, tá bom? Deixei elas concentradas aí no desenhozinho delas. Depois no final os diáconos pegam. Irmãos, alguém que compreende o Evangelho, mas não tem o Espírito Santo de Deus, é muito semelhante a alguém que tem um bom carro. Imagine uma Ferrari na sua garagem, mas não tem combustível. Se você tem um carro, por mais pomposo, por mais bonito que ele seja, se você não tem um combustível, o que é que vai acontecer? Você não pode andar com ele, você não pode se locomover com ele, você não pode fazer dele algo dinâmico, ele vai estar parado. Uma pessoa que compreende o Evangelho, que escuta o Evangelho, que sabe acerca de Jesus, que escuta toda essa anunciação que foi feita nessa noite, através desse pão, desse vinho, mas não tem o Espírito Santo de Deus, é alguém estático, é alguém pequeno, é alguém que não cresce, é alguém que admira a fé, mas não tem a fé em si. Irmãos, é o Espírito Santo quem ativa a vida de Cristo em nós, de maneira que quando o Espírito Santo habita na nossa vida, nós que somos a habitação do Espírito Santo, o que é que acontece, irmãos? A vida de Jesus é gerada em nós, a vida do próprio Cristo é gerada em nós. É o Espírito, irmãos, que nos põe num processo de crescimento espiritual chamado de santificação. E o que é a santificação, senão Deus, através do Espírito Santo, nos moldando e nos mudando para nós nos parecermos mais com Jesus Cristo. No dia em que alguém se torna habitação do Espírito Santo, esse Espírito começa a mudar os seus pensamentos, a sua vontade, os seus atos, as suas atitudes, e começa então a conformar esses atos aos atos do próprio Jesus Cristo. Pergunto a você nessa noite, você deseja viver de fato nessa dinâmica do Espírito Santo? Você que está aqui nessa noite, que admira o Evangelho, frequenta a igreja, participa de igreja, mas ainda não é a habitação do Espírito Santo, a palavra de Deus para o teu coração nessa noite é que Ele deseja que você seja habitado com o Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa agir na sua vida, para que te faça crescer a imagem de Cristo Jesus. Quem sabe, quer saber como viver essa dinâmica, quer saber como viver tudo isso, atente os seus olhos para o que Jesus diz aqui na sua palavra, porque Jesus ele nos ensina como ser habitados pelo Espírito Santo, como sermos de fato santuários do Espírito Santo, como o apóstolo Paulo fala. Para receber o Espírito de Cristo é preciso obedecer a sua voz, é preciso ouvir nitidamente o que Jesus tem a ensinar, mas o ato de ouvir não é suficiente, é necessário obedecer e junto a isso confiar naquilo que Jesus tem a ensinar. É isso que João vai nos mostrar aqui. João vai nos mostrar que Jesus está chamando aqueles que têm sede a beber da água viva, e esta água viva é o Espírito Santo. O Espírito Santo que mais à frente vai habitar na igreja, vai habitar na vida daqueles que creem. E ele nos mostra aqui, irmãos, que para isso é necessário obedecer à voz dele e confiar nas promessas que ele faz. É muito importante compreender o contexto em que essas palavras que Jesus diz aqui nessa passagem, o contexto, o pano de fundo que estava acontecendo aqui nessas palavras que Jesus diz. Irmãos, ele diz essas palavras tendo como pano de fundo a chamada festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos? Você pode ver aí, capítulo 7, versículo 2, João diz assim: e a festa dos judeus, chamada
de festa dos tabernáculos estava próxima. Irmãos, a festa do tabernáculo, que em hebraico também é chamada de Sukkot, porque Sukkot significa tenda, significa também cabanas, é muito simbólica para os judeus, porque na festa do tabernáculo é celebrado aquele período de 40 anos, quando Deus tira o seu povo do Egito e conduz para a terra prometida, e durante os 40 anos o povo de Israel habitava em tendas. Deus fez o seu povo habitar em tendas, de maneira que quando terminou esse período de 40 anos, foi estabelecida então a festa chamada Festa dos Tabernáculos, que coincidia também com um período de colheita, quando os agricultores terminavam a colheita e agradeciam a Deus, eles também faziam isso na chamada Festa do Tabernáculo. Nessa festa acontecia uma cerimônia muito interessante. Os sacerdotes, eles pegavam um jarro dourado, iam até o tanque de Siloé, que era um tanque de Jerusalém, e ali eles enchiam então esse recipiente com água e iam até a parte interior do templo de Jerusalém. E ali em marcha os sacerdotes iam louvando a Deus com o salmo de número 118, e quando chegavam então na parte interior do templo, eles derramavam então aquela jarra dourada com a água, e cantando e louvando e adorando ao Senhor. E tudo isso que acontece tem um simbolismo muito grande, porque a água para os judeus era percebida como a água que Deus deu ao seu povo lá no período no deserto, quando o povo estava com sede. E Deus fala através de Moisés, para que Moisés tocasse na rocha, e ali através daquele toque na rocha, Deus pudesse fazer a água ser jorrada. É nesse pano de fundo que Jesus então se levanta no meio ali do templo e diz: aquele que tiver sede, vem a mim e beba. Aquele que está sedento, vem a mim e beba. Irmãos, diante disso, vejamos algumas condições que Jesus ele coloca para que o Espírito Santo habite em nós. E eu já lhe adianto, o Espírito Santo aqui é simbolizado pela água. A água aqui é o símbolo que Jesus percebe para ensinar acerca do Espírito Santo. E a primeira condição que ele dá para que alguém se torne habitação do Espírito Santo, e para você que está aqui nessa noite, que ainda não é habitação do Espírito Santo, observe as condições que Jesus dá. Primeiramente, irmãos, é preciso vir a Jesus e aprender com Ele. Para ser habitado pelo Espírito Santo, é preciso ouvir o que Jesus está chamando, ir até Ele e aprender com Ele. Ou seja, Ele tem muito a dizer, Ele tem muito a falar, e aqueles que são habitação ou se tornam habitação do Espírito Santo, estão a digerir, a comer as palavras dEle. Jesus ele convoca todos os sedentos a beber dele. No versículo 37 ele diz assim, observe na sua Bíblia: no último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em alta voz. Observe o que está acontecendo aqui. Estão lá os sacerdotes fazendo toda aquela cerimônia, seguindo em marcha, derramando a água, lembrando da maneira como Deus matou a sede do seu povo lá no deserto. E agora Jesus vai dizer que aquela água lá em Meribá era Ele. Que aquela água lá de Números, quando nós lemos, quando Deus ordena a Moisés que toque na rocha, aquela água era uma referência a Ele. E então, quando ele vê os sacerdotes derramando a água, ele diz: olha, quem tem sede, vem a mim e beba. Irmãos, tendo em mente a cerimônia que estava acontecendo aqui no templo, na qual a água era o símbolo que trazia a memória dos judeus, a água que Deus proveu na rocha no deserto, Jesus se identifica como a água que salva o seu povo da morte. A água, irmãos, que é provisão de Deus para a vida daqueles que estão sedentos. Deixa eu lhe dizer uma coisa: Deus ele proveu a água que você precisa beber para saciar essa sede que o teu coração tem. Deus proveu a água para nós lá na cruz do Calvário. Quando Ele morre, irmãos, ali naquela cruz, para perdoar os nossos pecados e para estabelecer um relacionamento com Deus, ali estava Deus saciando a nossa sede, porque nós desejamos nos relacionar com Deus, bebendo de uma água que não sacia a nossa sede. Às vezes, nós, na nossa busca de relacionamento com Deus, estamos bebendo de algumas águas que não saciam a nossa sede. É como alguém que bebe um refrigerante com muita sede. Se você já tomou um refrigerante com muita sede, você toma, imediatamente a sede passa,
Mas logo em seguida, pouco tempo depois, você percebe que a sede volta. Ela não sacia plenamente. Irmãos, porque é a água que sacia plenamente, e Jesus está dizendo aqui que Ele é a água que sacia o nosso coração. Quem vai até Ele, irmãos, é saciado com a sua sede de Deus. Irmãos, ir até Jesus é encontrar nele a vida eterna, a vida do próprio Deus. Jesus, Ele sacia de forma plena o nosso coração. E eu queria que você agora voltasse a alguns capítulos aí na sua Bíblia, em João, capítulo 4, versículo 14. Observe que Jesus agora diz o que Jesus diz àquela mulher samaritana, que estava lá no poço e que Jesus pede a ela água para beber. Jesus diz assim, João 4, versículo 14: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Nunca mais terá sede. Aquele que bebe de Jesus, que aprende de Jesus, não anda bebendo de outras águas que o mundo tem a oferecer. Deixa eu lhe dizer, fama, dinheiro, beleza, o mundo tem colocado isso para nós para tentar substituir o vazio de Deus, para tentar substituir o lugar de Deus. Eu não estou dizendo aqui que você ser reconhecido é ruim, né? Em si só. Eu não estou dizendo aqui que dinheiro é ruim, e nem que você ser bonito é ruim. O que eu estou dizendo é que nada disso é capaz de saciar a sede que nós temos de Deus. Jesus diz, quem quiser saciar a sua sede, venha até mim, beba de mim, aprenda de mim. Pastor, em termos práticos, o que isso significa? Significa que eu preciso ouvir de Jesus e viver o que Jesus ensina. Eu preciso vir à igreja, ouvir a voz de Jesus através da palavra e me comprometer com esta palavra. É assim que o Espírito Santo habita em nós, e Jesus vai nos ensinar mais adiante. Para beber de Jesus é necessário ser ouvinte e praticante. Porque você pode ser só ouvinte, porque você pode vir aqui nessa noite e sair daqui com muito entendimento, compreensão dentro da sua cabeça, mas não ser um praticante. Quem ouve, mas não pratica o que ensina, do que Jesus ensina, irmãos, continua com sede. E é por isso que muitas vezes há pessoas que frequentam cultos, há pessoas que leem a Bíblia, há pessoas que compreendem a Bíblia de Gênesis a Apocalipse, mas não consegue ter a sua sede matada, não consegue ter a sua sede saciada. Irmãos, Tiago diz assim, Tiago capítulo 1, versículo 22: sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos. Tiago está dizendo em outras palavras, quem ouve o que Jesus diz e não pratica, está vivendo num mundo de ilusões, está enganando a si mesmo, não está vivendo a verdade que Jesus deseja, porque o que Jesus deseja de você é que você escute o Evangelho e viva esse Evangelho. Você não pode ser um admirador da Bíblia, um admirador do protestantismo, você não pode ser admirador, você precisa ser vivenciador, você precisa viver aquilo que Jesus ensina. Irmãos, nunca provaremos da água de Jesus se nosso comprometimento com Jesus se resumir apenas a ouvi-lo. Não se iluda, não se iluda, não saia daqui acreditando que basta você ter o seu nome no hall de membros dessa igreja. Não basta para você apenas ouvir e ter uma apreciação do Evangelho, é preciso se comprometer com as palavras de Jesus. É assim que de fato bebemos o que Jesus está oferecendo, a água que Jesus nos oferece. Para provar, irmãos, da água de Jesus, que Jesus tem a dar, é preciso ir até Ele com um compromisso, de experimentar aquilo que Ele ensina. Deixa eu fazer uma pergunta a você, você veio aqui nessa noite para fazer o quê? Você veio aqui fazer o que nessa noite? Porque Deus te chama a se comprometer com Ele. E se você vai sair daqui do mesmo jeito, não há compromisso. Se você tem ouvido a palavra, tem ouvido o Evangelho, mas vai sair daqui a mesma pessoa que entrou aqui, né? Você não está se comprometendo com Jesus, você está com sede ainda. Jesus tem a água que sacia a nossa sede. Irmãos, não chegue a Jesus apenas para ouvi-lo, queira experimentar a verdade dele em sua vida. É dessa forma que a alma sedenta é saciada. É dessa forma que nós nos colocamos, irmãos, no lugar que Deus sempre quis que estivéssemos,
que é na sua vontade, pois Jesus é a vida de Deus. Imagine que você chegou em casa agora, saiu daqui nesse calorzão de João Pessoa, da Paraíba, e com muita sede, e chegou em casa, você botou água num copo, e aquela água gelada, aquele copo suado, de repente a sua língua começou a ficar seca, porque você desejava bebê-la. Você olhou, apreciou, achou bonito, mas não bebeu. Sua sede foi saciada? E por que você acha que apreciar o Evangelho, apreciar Jesus vai saciar a sua sede? Nós só saciamos a sede quando bebemos, quando ingerimos a água. Jesus, irmãos, tem a água da vida. Jesus tem a água, irmãos, que nos purifica. E nós não podemos apenas apreciá-la, é preciso beber. A vida com Jesus é essa experiência de todos os dias ouvir o que Jesus tem a dizer e me comprometer com Ele, me submetendo à vontade dEle. Caso contrário, seremos um templo vazio, como as crianças estão desenhando aí nessa noite, né? Um templo, mas vazio, sem nada dentro. Irmãos, você tem bebido de Jesus? Sua vida tem experimentado os ensinos dele? Porque se você não tem experimentado do que Jesus tem a ensinar, você ainda não bebeu da água dele. Para que o Espírito Santo habite em nós, é preciso vir até Jesus e vivenciar aquilo que ele nos ensina. O Espírito não habita em quem não assume esse compromisso. Se eu não tenho um compromisso com as palavras de Jesus, eu continuo vazio do Espírito. Em segundo lugar, para que o Espírito Santo habite em nossas vidas, irmãos, é preciso deixar a vida de Jesus fluir em nós. E Jesus vai nos mostrar isso. Veja o versículo 38 que ele diz assim, versículo 38. Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A vida de Jesus, irmãos, é uma fonte a jorrar. Quando o Espírito Santo habita em nós, quando o Espírito Santo passa a morar em nossos corações, o que é visto nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, naquilo que nós fazemos? A vida do próprio Jesus, porque a vida de Jesus é fonte a jorrar. Em outras palavras, se alguém diz que tem o Espírito Santo, mas a vida de Jesus não está nele, tem alguma coisa errada. E provavelmente o que está errado é a afirmação dele. Ele não entendeu ainda o que é a vida de Jesus, o que é ser templo do Espírito Santo. Irmãos, esse versículo de número 38, provavelmente aqui Jesus tivesse em mente o texto lá de Isaías 58:11, quando ele diz assim, o texto do profeta Isaías: o Senhor os guiará continuamente, lhes dará de comer até em lugares áridos e fortalecerá os seus ossos. Vocês serão como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca cessam. Que coisa maravilhosa! O profeta está vendo, sabe o quê? A vida daqueles que obedecem, que vive aquilo que Jesus tem a ensinar, daqueles irmãos que são templo, santuário do Espírito Santo. E o profeta aqui compara a vida desses como um manancial, um poço artesiano, um olho d'água, que vive a jorrar água constantemente. E que água é essa? É a própria vida de Jesus. Ou seja, se você tem Jesus, você diz que tem Jesus, que é templo do Espírito Santo, mas o que é visto nas suas atitudes, são atitudes suas, dos homens, do mundo, você ainda não é manancial. Você ainda não tem a vida de Jesus fluindo dentro de você. E você veio aqui nessa noite porque Deus, Ele quer te fazer uma nova pessoa, porque Deus, Ele quer morar dentro do seu coração, porque Deus, Ele quer fazer com que a tua vida flua a vida de Jesus. Aqueles que creem em Jesus são como um poço artesiano, né? Que nunca cessa, irmãos, sempre tem água lá. A vida de Jesus é conhecida em nossos pensamentos, atitudes e atos. De quem é a vida que tem fluído de você? Responda a você mesmo nessa noite. E quem é essa vida que está aí em você? Onde Jesus está, irmãos, o fruto de Deus é gerado. Outra metáfora que a palavra do Senhor usa para se referir à vida de Deus, à vida de Cristo em nós, é uma que João vai nos mostrar nos capítulos à frente. Abra sua Bíblia em João capítulo 15. João capítulo 15, versículo 5. Ele agora vai mostrar que a vida de Jesus em nós é como uma árvore, uma videira.
né? E ele diz assim: eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Ou seja, se a vida de Jesus não estiver em nós, se o Espírito Santo não gerar em nós a vida que vem de Jesus, porque Ele gera, então nós não podemos fazer nada para Deus, nós não podemos frutificar para Deus, não vai haver a alegria, mansidão, domínio próprio, não vai haver a compaixão e a misericórdia do próprio Cristo, porque só quem produz isso, irmãos, é o Espírito Santo de Deus, que nos faz ter a vida de Jesus. Onde o Espírito Santo habita, o fruto do Espírito Santo se torna visível. A água de Jesus, irmãos, ela fertiliza o coração para produzir o fruto de Deus. Quando o terreno, irmãos, não está seco demais, você vai plantar alguma coisa lá no seu quintal, de repente percebeu que está aquele terreno duro, né? Seco. A primeira coisa que você deve fazer é o quê? Aguar o terreno. Depois você deve escavar o terreno, para que com aquela terra respirando e recebendo água, ela possa se tornar uma terra fértil. Uma terra onde a semente que você vai plantar, ela vai gerar fruto. Quem bebe da água de Jesus, quem bebe do Espírito Santo, irmãos, torna o seu coração um coração fértil. Uma vida que produz fruto. Uma vida que mostra Jesus no que diz, no que fala. Quem bebe da água de Jesus. Qual é a água que você tem bebido, meu irmão? Se você quer o Espírito Santo de Deus, deixe que a vida de Jesus flua em você. Peça nessa noite, Deus, que eu seja morada do Espírito, onde o Espírito Santo habita, uma nova vida é gerada. Ponha em prática o que você tem aprendido de Jesus. Põe em prática aquilo que Deus tem ensinado a você, aquilo que Deus tem iluminado diante dos teus olhos, para que você compreenda de verdade viva. Jesus, Ele nos dá paz com Deus, amém? Isso é maravilhoso. Jesus morreu para nos reconciliar com Deus, mas Ele também nos capacitou para que aqui pudéssemos gerar frutos para Deus através das nossas ações. Uma vida que é habitada pelo Espírito Santo é uma fonte de vida a jorrar, que não cessa, é permanente. Quem crê em Jesus é árvore frutífera e manancial inesgotável. Assim é a vida do crente, daquele que é temente a Deus, daquele que nasceu de Deus. Ele é árvore frutífera, irmãos, que está dando o fruto no tempo apropriado. Ele bebe da palavra, como diz o salmista, né? Que ele é semelhante a uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas, que está ali se alimentando do Espírito e produzindo frutos, e esses frutos vêm do próprio Jesus. Ah, pastor, mas eu conheço tanta gente seca que não produz fruto. É porque não foi habitada ainda pelo Espírito Santo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não se iluda, não saia daqui acreditando que frequentar a igreja é tudo. Não é. Você pode passar toda a sua vida, dedicar todo o resto da sua vida a vir à igreja, mas se você não for templo do Espírito Santo, se o Espírito Santo não estiver trabalhando em você, você está iludido. Mas eu quero lhe dizer uma coisa, Deus, Ele quer fazer desfazer essa ilusão dentro de você. Deus quer nessa noite que você saia daqui comprometido em obedecer e confiar no que Ele tem a dizer, para que você de fato possa beber das águas dEle. Olhe para a Bíblia, veja o que a Bíblia diz, veja o que Jesus tem a dizer. Uma vida, irmãos, que é habitada pelo Espírito Santo, é essa fonte inesgotável. Dela flui a vida que vem de Cristo, amém? É por isso que somos chamados de templo do Espírito Santo. Templo porque o Espírito Santo habita em nós, e o que está dentro do templo é o próprio Deus, a jorrar e a colocar para fora o seu brilho, o seu resplendor, a sua vida em nós. Por fim, agora no diálogo aqui que João está mostrando de Jesus, o próprio João agora é quem vai nos mostrar uma outra condição. Nós vimos duas condições que Jesus nos dá. A primeira delas, ir até Ele, confiar no que ele tem a dizer,
e aprender, obedecendo o que ele tem a dizer. Em segundo, o texto aqui nos mostra que é preciso que a vida de Jesus flua de dentro de nós, para que de fato possamos dar prova e evidência de que somos habitados pelo Espírito Santo. Mas aí João agora vai dar uma nota explicativa. No versículo de número 39, João vai explicar as palavras que Jesus está dizendo aqui. E ele diz assim, versículo 39, acompanhe na sua Bíblia, né? Veja aí na sua Bíblia, ele diz assim: isso ele disse a respeito do Espírito. Olha agora, tudo que ele estava falando ali era a respeito de quem? Do Consolador, do Espírito Santo, que os que nele crescem havia de receber, porque eles não tinham ainda, pois o Espírito até aquele momento não tinha sido dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. O que é que João está nos mostrando aqui? João está explicando as palavras de Jesus e dizendo, tudo que Jesus está falando acerca da água, do beber dessa água, tem a ver com o que vai acontecer mais adiante no Pentecostes. Quando o Espírito Santo fosse derramado, então ali a água, que o Espírito, que é uma representação do Espírito Santo, seria dada a todos aqueles que crescem. Ele tem uma visão escatológica. Ele está olhando aqui, dizendo que Jesus já estava prevendo o que iria acontecer mais adiante. Se você ler Atos capítulo 1, versículo 8, observe aí na sua Bíblia ou veja no telão, ele diz assim, Jesus depois de ressuscitado junto com os seus discípulos: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo. Então o que é que João está nos ensinando aqui, irmãos? João está dizendo, olha, tudo o que ele está dizendo acerca dessa água que nós precisamos beber, dessa água que vai jorrar de dentro de nós, nada mais é do que a atuação do Espírito Santo dentro de nós. Nós que somos o templo do Espírito Santo. Aí alguém poderia perguntar, pastor, se ele está dizendo que isso iria acontecer no Pentecoste, e onde estava o Espírito Santo? Eu sei que vocês são atentos e talvez tenham feito essa pergunta, porque um dia eu também me fiz. Até aquele momento, irmãos, o Espírito Santo estava com os discípulos na pessoa de Jesus. O próprio Jesus era o Espírito Santo Consolador. Lá em Lucas capítulo 3, versículo 22, quando Jesus está nos seus preparativos para iniciar o seu ministério, ele vai ser batizado ali por João Batista, e diz o texto o seguinte, que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Então, quando Jesus esteve com os seus discípulos, onde é que estava o Espírito Santo? Diante dos olhos deles. Jesus, cheio do Espírito Santo, falava com os seus discípulos, consolava os seus discípulos, era ele quem estava ali, sendo a manifestação de Deus na vida dos seus discípulos, fosse cumprida. E essa promessa, irmãos, estava no Pentecostes. E aí João nos ensina a seguinte condição para que o Espírito Santo habite em nós: é preciso confiar no cumprimento das promessas de Jesus. É preciso ouvir, aprender de Jesus, deixar a vida dele fluir de nós, mas é preciso também confiar no cumprimento daquilo que ele diz. Porque se você não confiar no cumprimento das palavras que ele diz, você não pode sair daqui nessa noite certo de que o Espírito Santo está aí em você, de que o Espírito de Cristo está aí em você. Só o cumprimento da promessa dele e a confiança que temos nesse cumprimento é que pode de fato nos dar essa certeza de que somos morada do Espírito. Jesus, irmãos, foi para o Pai, depois o Espírito veio para morar em nós. No ministério de Jesus e do Espírito Santo, era necessário que o Filho subisse para que o Espírito Santo habitasse entre nós. E aí, quando lá em João capítulo 14, versículo 16, ele diz assim, e eu, Jesus dizendo, pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador. Essas palavras de Jesus são interessantes. Outro consolador. Por que outro consolador? Porque eles já tinham um consolador entre eles. E esse consolador entre eles era o próprio Jesus. De maneira que Jesus diz, olha, no meu ministério eu vou subir para o Pai, e lá o Pai enviará um outro consolador, e esse habitará de forma permanente em vocês. E habitando em vocês, esse Espírito Santo fará de vocês um manancial que não seca. Fará de vocês um poço artesiano, onde a vida de Jesus vai sair de vocês, vai fluir da vida de vocês. Isso é maravilhoso. Nós vivemos sobre essa dispensação, sobre a dispensação dessa promessa. Para que o Espírito Santo habite em você, é preciso confiar nas promessas que Jesus fez. Você confia nas promessas de Jesus?
Se você confia nas promessas de Jesus, você pode ter certeza de que o Espírito Santo hoje pode fazer morada no teu coração. De que você pode sair daqui nessa noite sendo habitado por Deus, sendo um novo homem, uma nova mulher, sendo agora o templo do Espírito Santo. O Espírito Santo ele é recebido pela fé nas promessas de Jesus. Você confia nas palavras de Jesus de verdade? Jesus nos deu a certeza de que o seu Espírito estaria conosco. Para se apropriar dele, é preciso confiar no cumprimento do que ele diz. O Espírito Santo ele faz morada na vida de quem confia nas suas promessas, nas promessas de Jesus. Você crê nisso? Diga amém. Amém, né, irmãos? Graças a Deus, a igreja é a habitação do Espírito Santo. Concluindo aqui as minhas palavras, deixa eu dizer algumas coisas aqui que são importantes, que você saia daqui e compreenda elas para viver através delas. Se você quer ter o Espírito Santo de Deus habitando em você, se comprometa com o que Jesus tem ensinado a você. Escute bem, escute bem. Ouvir as palavras de Jesus não são suficientes. Jesus convoca: quem tiver sede, venha a mim. Ir até Jesus é ouvir o que Ele tem a dizer e o que Ele tem a ensinar. Quando ouvimos o que Jesus tem a ensinar, nós precisamos nos comprometer. Coisa que a nossa geração, tem fugido. Compromisso. Compromisso, essa é a palavra que causa repulsa nos nossos dias. A gente vê essa palavra, irmãos, sendo uma repulsa nos casamentos. As pessoas se casam e não querem um compromisso do casamento, as exigências que um casamento tem. Deixa eu lhe dizer uma coisa: se você quer ser habitado pelo Espírito Santo, se comprometa com o que Jesus tem a ensinar. Leia o que a palavra ensina. Tenha sede de aprender o que Jesus tem a dizer, mas não só compreenda, não só entenda, viva o que Jesus tem a ensinar, porque é assim que você vai dar prova de que é habitado pelo Espírito Santo de Deus, de que você é um homem e uma mulher cheia do Espírito Santo de Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: não confunda alhos com bugalhos. Tem gente que acha que ser habitado pelo Espírito Santo é ter uma manifestação sobrenatural e ter capacidade de alguma forma mexer com o sobrenatural. Não. Deus pode fazer até isso e usar você. Mas se você é cheio do Espírito Santo, sabe qual é o sinal que vai vir na sua vida? A vida de Jesus fluindo de você. Uma igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja que se compadece como Jesus se compadece, é uma igreja que ama como Jesus ama, é alguém que deixou a velha vida e assumiu agora a sua vida em Jesus. Deixa eu lhe dizer outra coisa: ouça e viva o que Jesus tem ensinado a você. Não basta vir à igreja e achar o louvor bonito, as palavras bonitas, a Bíblia bonita. Não basta, isso não é suficiente. E isso é tudo que o diabo quer que você ache. Que tudo aqui é muito bonito, que a palavra é bonita, mas que você não tenha que se comprometer com nada disso. O Espírito Santo, irmãos de Deus, fará de você alguém cheio do Espírito Santo. Mansidão, amor, compaixão, domínio próprio, benignidade, alegria do Espírito será vista em você. É isso que Deus te convida nessa noite, a ter essa experiência de vida, a viver cheio do Espírito. A habitação do Espírito Santo nos coloca sob o cuidado do grande construtor do universo. E não me entendam mal, eu não estou falando aqui da maçonaria, não estou dizendo aqui nada que a maçonaria ensina acerca do grande construtor, o grande arquiteto. Não, eu estou falando aqui daquele que diz que é o edificador da igreja, daquele que está pondo cada tijolinho no seu devido lugar, que está trabalhando na sua vida para que você se pareça mais com Jesus, para que você possa ser mais santo. Deus, irmãos, é quem nos edifica. Ele tem um projeto desenhado para a minha vida e para a sua vida, que foi feito antes da história, que foi feito na eternidade, pois diz a palavra do Senhor que Deus nos escolheu em Cristo Jesus, antes da fundação do mundo. Deixa eu lhe dizer uma coisa: no fim de tudo, no fim da obra que Ele está realizando, nós seremos completamente parecidos com Jesus. E Deus te chama nessa noite a beber de Jesus, a beber do que Ele tem ensinado, a fazer daquilo que Ele tem ensinado o fundamento da tua vida.
Para isso, busque o Espírito Santo, que Jesus prometeu para a sua vida. Uma vez que você confia nas promessas de Jesus, você pode confiar de que hoje Ele pode te encher do Espírito Santo. De que hoje a sua vida pode ser habitação do Espírito Santo e não habitação sua. E não habitação do mundo, nem habitação de Satanás, mas ser habitação de Deus. Receba o Espírito e você terá a vida de Jesus em seu coração. Tem um outro caminho, pastor? Não tem. Jesus diz: eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. A igreja curve a cabeça nesse momento. Eu sei que você veio aqui nessa noite, não sei qual é o seu propósito. Só que na nossa vida, seja você cristão ou não, nós temos um Deus soberano que governa os nossos passos, que nada acontece na nossa vida por acaso. Nada acontece por acaso. A palavra do Senhor diz que é Ele quem sustenta todas as coisas com a palavra do seu poder. Ele é o sustentador do universo. Quer dizer o seguinte, que você não dê um passo da sua casa para aqui sem que Deus dissesse: dê um passo. Porque é assim que Ele governa o universo. E você veio aqui nessa noite, não sei qual foi a sua intenção, não sei o que você veio fazer aqui. Humanamente falando, eu não tenho compreensão disso, mas eu tenho certeza que a palavra que você ouviu nessa noite é uma palavra que tocou no seu coração, que fez te enxergar o vazio, o eco que existe dentro do seu coração, quando você mesmo fala e a única coisa que você escuta é a sua voz ressoando dentro do seu coração. E talvez você não entenda por que tamanho vazio, mas eu quero lhe dizer uma coisa: o vazio que está aí dentro de você é do tamanho do Espírito Santo de Deus. É um vazio infinito, como Deus é infinito, e que Deus pode preencher nessa noite. Basta apenas que você creia naquilo que Jesus falou, daquilo que Jesus ensinou, que você nessa noite, ouvindo o chamado de Jesus: aquele que tem sede, venha a mim e beba. Você não seja só um ouvinte, mas você seja de fato alguém comprometido com Jesus. E a promessa dele é: fluirão águas vivas do teu coração. Você será um novo homem e uma nova mulher. E eu gostaria de orar pela sua vida. Se você entendeu essa palavra, entendeu que hoje esse chamado de Jesus aqui não é um chamado para outra pessoa, senão para você, eu gostaria de orar pela sua vida. É um convite que eu te faço. É um convite que eu te faço, de você poder nessa noite assumir um compromisso real com Jesus, deixando o Espírito Santo morar em você, habitar em você, para a glória do Senhor.